Jesus não chamou pessoas para anunciar o evangelho. Ele transformou pessoas para anunciar o evangelho. O evangelho, quando ele é anunciado por uma pessoa que não foi transformada, esta pessoa é o exemplo de um pastel sem recheio. Tem apenas a aparência, mas não existe nenhum conteúdo dentro desta pessoa. Porque, na verdade, o evangelho, a pregação do evangelho é vida por vida. A minha vida foi transformada e eu agora, o que eu faço? Eu quero ser, nas mãos de Deus, um instrumento para que outras pessoas também sejam felizes. Porque quando há essa transformação, então, naturalmente, há o desejo de que outras pessoas também tenham acesso a esse evangelho. Por isso que é vida por vida. O evangelho, se você lê aqui no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 13, eu vou ler aqui para você. Pedro, quando foi ao templo, juntamente com João para orar, havia um homem que estava ali a mendigar. E você conhece essa história? Pedro diz para ele, olha, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que nós temos quando recebemos o evangelho, quando nós somos transformados? Nós temos o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó, capítulo 4, no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O evangelho não é conhecimento da Bíblia. Você vê que quando Pedro curou aquele homem, quando Pedro foi pregar, ele estava pregando de uma transformação que já tinha acontecido com ele lá atrás. Então, quando aquele homem foi curado por Pedro, é porque lá atrás Pedro presenciou tudo isso. Quando Pedro começou a pregar, é porque lá atrás ele já tinha sido transformado pelo evangelho. Até os sacerdotes viram e começaram a entender uma coisa. Calma aí, eles estavam com Jesus. Por quê? Porque esses homens, eles não têm estudos. Trazendo para os dias de hoje, esses homens não fizeram teologia, não estudaram em grandes faculdades. Esses homens são iletrados, são incultos. Quer dizer, aqui mostra que o evangelho é justamente isso. É vida por vida. Deus não escolhe capacitados ou pessoas que para o mundo são capacitadas, porque às vezes o mundo espera isso. Pessoas cultas, pessoas que se formaram em estudos, teologias, pessoas que fizeram muitos estudos da Bíblia e vão pregar e vão passar conhecimento. Mas Pedro, na sua pregação, passava vida. Porque o verdadeiro evangelho sempre vai ser desse jeito. Ele sempre vai surpreender quem está de fora. Quando os sacerdotes olharam para Pedro e viram aquilo, eles entenderam, ó, esses homens estiveram com Jesus, porque a gente conhece eles. São homens que eram pescadores,
não tiveram essa oportunidade de estudar, de fazer seminários. Não, esses homens foram escolhidos, foram transformados. E olha só o que eles estão fazendo: curando, libertando, salvando. Quer dizer, a gente reconhece que esses homens realmente estavam com Jesus. Essa é a diferença. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Deus está à procura de pessoas para serem transformadas por Ele, pela obra do Espírito Santo, para que através dessas pessoas, mesmo sem condições, humanamente falando, sem estudo, mas pessoas que vão levar o Evangelho à frente, porque foram transformadas pelo Evangelho. É vida por vida e não apenas o conhecimento. Quem leva a vida, então, é porque foi transformado. Mas quem não foi transformado, leva apenas o conhecimento. Então, nós estamos vendo um cenário de muito conhecimento e pouca presença, pouca transformação, muito conhecimento, igrejas inchadas, mas pouco conhecimento, pouca presença do Espírito Santo, poucas transformações. Então, você não precisa ter condições para servir a Deus, você só precisa ser transformado por Ele. Por isso, o grande passo é você se entregar, se arrepender e buscar essa transformação. Acontecendo essa transformação, aí naturalmente o Espírito Santo vai usar a tua vida para que esse evangelho chegue para outras pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, na sua casa, onde você estiver. Porque quando nós somos transformados, todos nós passamos a ter de Deus esse chamado para levar o evangelho àqueles que creem e àqueles que estão sofrendo. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus.